Meu nome é Rafael, integrante da Mobac UFRN, e eu vou falar um pouco sobre bacilos gram-negativos não fermentadores, em específico Pseudomonas e Acinetobacter. Pseudomonas é onipresente e favorecida em ambientes úmidos. A Pseudomonas aeruginosa pode ser achada ocasionalmente nas axilas e em áreas anogenitais da pele normal, mas raramente em fezes, a menos que antibióticos estejam sendo administrados. Em hospitais, o micro-organismo é encontrado frequentemente em pias, soluções antissépticas e receptáculos de urina. A transmissão para pacientes por profissionais da área da saúde pode ocorrer especialmente nos casos de queimadura e em unidade de terapia intensiva neonatais, a menos que práticas de controle de infecção sejam rigorosamente seguidas. Com relação às doenças causadas por pseudomonas, a maioria ocorre em pacientes hospitalizados, em particular em pessoas debilitadas ou imunocomprometidas. A pseudomonas aeruginosa é uma causa comum de infecções em unidade de terapia intensiva. Pacientes infectados pelo HIV, particularmente aqueles em estágios avançados, e pacientes com fibrose cística têm risco de infecções por pseudomonas aeruginosa adquiridas na comunidade. As infecções podem se desenvolver em muitos locais anatômicos, incluindo pele, tecido subcutâneo, ossos, orelhas, olhos, trato urinário, pulmões e válvulas cardíacas. O local varia com a porta de entrada e a vulnerabilidade do paciente. Falando sobre infecções cutâneas e de tecido mole, em queimaduras, a região sob a escara pode ser intensamente infiltrada com micro-organismos, com frequência servindo como um foco para a subsequente bacteremia, uma complicação letal na maioria das vezes. Lesões com perfuração profunda no pé são geralmente infectadas por Pseudomonas aeruginosa. Pode haver seios de drenagem, celulite e osteomielite como resultado. Drenagens de punção das lesões frequentemente apresentam dor doce de fruta. A foliculite adquirida em banheiras de hidromassagem costuma ser causada por Pseudomonas aeruginosa. Causa exantema com prurida em torno dos folículos pilosos. A otite externa, conhecida como orelha do nadador, que é comum em climas tropicais, é a forma mais comum de infecção atingindo a orelha. Uma forma mais grave, chamada otite externa maligna, pode se desenvolver em pacientes diabéticos. É manifestada por dor intensa na orelha, na maioria das vezes com paralisia dos pares cranianos unilaterais, e requer terapia parenteral. A ectema gangrenosa em pacientes neutropênicos é uma lesão patognomônica de pele causada por pseudomonas. É caracterizada por áreas preto-violáceas, eritematosas, ulceradas no centro, de aproximadamente 1 cm de diâmetro e encontradas frequentemente em áreas úmidas do corpo, como as regiões axilar, inguinal ou anogenital. Ectema gangrenoso ocorre tipicamente em pacientes com bacteremia. Indo para infecções do trato respiratório, a Pseudomonas aeruginosa é uma causa frequente de pneumonia associada a ventiladores. Nos pacientes infectados pelo HIV, geralmente causa pneumonia ou sinusite. Bronquite por pseudomonas é comum mais tarde, na evolução da fibrose cística. Isolamentos dos pacientes com fibrose cística têm uma característica morfológica colonial mucoide e resulta em prognóstico pior do que pseudomonas não mucoides. Outras infecções têm-se como a infecção do trato urinário, especialmente em pacientes que foram submetidos à manipulação urológica ou que tiveram uropatia obstrutiva. Geralmente a colonização do trato urinário em pacientes cateterizados, especialmente aqueles que receberam antibióticos de largo espectro. O envolvimento ocular costuma se apresentar como ulceração de córnea, geralmente após trauma, porém a contaminação de lentes de contato ou líquidos de lente foi implicada em alguns casos. Raramente ocorre a endocardite bacteriana aguda, geralmente ocorre em prótese de válvulas de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca aberta ou em válvulas naturais em abuso de drogas intravenosas. O diagnóstico ocorre através da cultura. E o diagnóstico das infecções depende da cultura do micro-organismo do local de infecção, que é o sangue, lesões de pele, secreção do dreno, urina, líquor ou olho. Realizam-se também os testes de sensibilidade. A infecção localizada pode produzir cheiro frutado, de grama recém-cortada, e o pus pode ser esverdeado, o que pode facilitar no diagnóstico do paciente. Com relação ao tratamento, são vários antibióticos utilizados, dependendo do local e da gravidade da infecção e de exame de sensibilidade. A foliculite ela tende a desaparecer espontaneamente e não requer terapia com antibióticos. A otite externa é tratada com irrigações de ácido acético a 1% ou agentes tópicos como polimixina B ou colistina. Infecção mais grave é tratada com fluoroquinolonas. A infecção de tecido mole focal pode requerer desbridamento cirúrgico precoce de tecido necrótico e drenagem de abscessos, além dos antibióticos. Úlceras pequenas de córnea são tratadas com ciprofloxacino a 0,3% ou levofloxacino a 0,5%.
Reforços com gotas antibióticas, como a tobramicina a 15 mg por ml, são usados para tratar úlceras mais significantes. As bandagens são contraindicadas porque produzem um ambiente escuro e quente e pode favorecer o crescimento bacteriano, além de impedir a administração de fármacos tópicos. A bacteriúria sintomática não é tratada com antibióticos, exceto se for o caso de gestação e antes de manipulação urológica. Pacientes com infecções do trato urinário sintomáticos geralmente podem ser tratados com levofloxacino 750 mg via oral, uma vez ao dia, ou ciprofloxacino 500 mg via oral. Com relação à infecção sistêmica, a terapia parenteral é necessária. Recentemente foi demonstrado que a monoterapia com beta-lactâmico com atividades antipseudomonas, como a ceftazidima ou uma fluoroquinolona, produz resultados equivalentes aos da terapia de combinação previamente recomendada com um aminoglicosídeo mais um beta-lactâmico, antipseudomona. Uma cefalosporina antipseudomonas, por exemplo, ceftazidima, cefepima, cefoperazona, um monobactâmico, por exemplo, o astrionam, ou um carbapenêmico, meropenem, imipenem, doripenem. Essa monoterapia também é satisfatória para pacientes com neutropenia. A endocardite pode ser tratada com antibióticos, mas geralmente a válvula infectada deve ser removida para curar uma infecção que envolva a válvula mitral, aórtica ou protética. Pode ocorrer resistência à pseudomonas aeruginosa entre pacientes tratados com ceftazidima, cefepima, ciprofloxacino, gentamicina, meropenem, imipenem ou doripenem. Antibióticos mais antigos, por exemplo a colistina, podem ser necessários para o tratamento de infecções por pseudomonas multiresistentes a fármacos. Ceftolozane, com tazobactam, mantém atividade contra muitas cepas multiresistentes de pseudomonas aeruginosa. São bacilos ou cocobacilos aeróbios gram-negativos. Eles são onipresentes e podem sobreviver em superfícies secas por até um mês, e comumente a pele dos profissionais de saúde é o meio de transmissão, aumentando a probabilidade de pacientes serem colonizados e equipamentos médicos serem contaminados. Com relação às doenças causadas pela Acinetobacter, tem-se principalmente as infecções respiratórias. As infecções pela Acinetobacter normalmente ocorrem em pacientes gravemente enfermos e hospitalizados. Infecções adquiridas na comunidade, principalmente pneumonia, são mais comuns em climas tropicais. O Acinetobacter coloniza facilmente locais traqueostomizados, causa bronquiolite e traqueobronquite adquiridas na comunidade em crianças sadias e traqueobronquite em adultos imunocomprometidos. Pneumonias por Acinetobacter adquiridas em hospitais são multilobares e com frequência complicadas. Bacteremia secundária e choque séptico estão associados a um prognóstico reservado. Também pode causar infecção de feridas e infecções supurativas, por exemplo, abscessos, em qualquer órgão, como pulmão, trato urinário, pele e tecidos moles. Pode ocorrer também bacteremia. Raramente pode causar meningite, em especial após procedimentos neurocirúrgicos, celulite ou flebite com catéter venoso, infecções oculares, endocardite de válvulas nativas ou protéticas, osteomielite, artrite séptica ou abscessos pancreáticos e hepáticos. O significado dos Acinetobacter isolados de amostras clínicas, como as secreções respiratórias de pacientes entubados ou feridas abertas, é difícil de determinar porque com grande frequência representam colonização. Surgiu o Acinetobacter multiresistente, MDR, do inglês Multidrug Resistant, particularmente em pacientes imunodeprimidos nas UTIs, pacientes com doenças subjacentes graves e pacientes tratados com antibióticos de amplo espectro após um procedimento invasivo. Falando um pouco agora sobre o tratamento, tipicamente faz-se a terapia empírica com vários fármacos para infecções graves. Em pacientes com celulite ou flebite localizada e associada a corpos estranhos, por exemplo, um catéter intravenoso ou suturas, a remoção do corpo estranho e cuidados locais geralmente são suficientes. A traqueobronquite após intubação endotraqueal pode se resolver somente com toalete pulmonar. Pacientes com infecções mais abrangentes devem ser tratados com antibióticos e desbridamento se necessário. O Acinetobacter possui uma grande resistência intrínseca a diversos antimicrobianos. São definidos como de grande resistência cepas que são resistentes a mais de 3 classes de antimicrobianos e algumas cepas são resistentes a todos. Antes que resultados do teste de sensibilidade estejam disponíveis, as possíveis opções iniciais são os carbapenêmicos, por exemplo, meropenem, imipenem, doripenem, colistina ou uma fluoroquinolona junto com aminoglicosídeo, rifampicina ou ambos. Subactam, o inibidor de beta-lactamase, possui uma atividade bactericida intrínseca contra muitas cepas de Acinetobacter multiresistentes.
Tigeciclina, um antibiótico, também eficaz. Entretanto, foram relatadas atividade limítrofe e emergência de resistência durante a terapia. A minociclina tem atividade in vitro. Infecções leves a moderadas podem responder à monoterapia. Uma infecção de ferida traumática pode ser tratada com aminociclina. Tratam-se as infecções graves com terapia combinada, tipicamente os carbapenêmicos, como foi falado, ou ampicilina subactam junto com aminoglicosídeo. Quando a resistência é extrema, tigeciclina ou a combinação de colestina e minociclina podem ser as únicas opções disponíveis. Para prevenir o contágio, profissionais da saúde devem tomar precauções, como lavar as mãos, precauções de barreira, bem como cuidado e limpeza apropriada do ventilador para pacientes colonizados ou infectados por Acinetobacter multiresistente. Obrigado.